Yo, Patrick, he has a knife. Dude, what? Há manhãs que começam como qualquer outra, mas terminam gravadas na memória como um pesadelo. Eram 7h30 da manhã quando dois corredores decidiram seguir por uma trilha isolada na floresta. O som das passadas e o isolamento do mato eram as únicas coisas que preenchiam o cenário, até que eles chegaram à ponte suspensa. Lá, parado exatamente no centro do caminho, estava algo que desafiava a lógica daquele lugar. Uma figura imóvel, vestida de palhaço, observando-os em silêncio absoluto. Em um local deserto, sem eventos ou explicações para tal presença, aquela silhueta colorida tornava-se uma anomalia perturbadora sob a luz do dia. What the? What the? Yo, what the are you doing, man? It's 7:30 in the morning. Have you heard about all this? People are freaking out about this. Yo, does he have a knife? Yo, Patrick, he has a knife. Dude, what the? O que poderia ser uma piada de mau gosto transformou-se em segundos em uma ameaça real e letal. O silêncio foi quebrado pelo som da fuga desesperada enquanto eles deixavam a ponte e aquela figura para trás. Até hoje, o mistério permanece. Quem era aquela pessoa? E o que ela esperava encontrar naquela trilha deserta? Muitos acreditam em encenação, outros temem o que se esconde na calma do interior. E você? O que faria se no meio do seu caminho o isolamento ganhasse um rosto e uma lâmina? O próximo registro vem de um usuário da Indonésia no TikTok, conhecido como Kinoi715. No vídeo, ele grava algo parado a poucos metros de distância, em meio à escuridão. No início, não é possível identificar exatamente o que está sendo filmado, mas a cena causa desconforto imediato. Penampakan guys. Agak lain penampakan guys. A figura aparece vestida inteiramente de branco e permanece completamente imóvel, encarando a frente por cerca de 15 segundos. Por conta da aparência estranha e do comportamento incomum, muitos espectadores acreditam que aquilo possa ser um Pocong capturado em vídeo. Para quem não conhece, o Pocong é uma entidade do folclore indonésio, descrita como o espírito de uma pessoa envolta em uma mortalha funerária. Em funerais islâmicos tradicionais, o corpo é enrolado em um pano branco chamado kafan, amarrado em vários pontos antes do enterro. Segundo a lenda, se esses nós não forem desfeitos corretamente, o espírito pode retornar dessa forma. Observando o formato da figura e o fato de ela permanecer parada sem qualquer movimento, fica fácil entender por que tanta gente fez essa associação. A semelhança é perturbadora. A explicação mais cética sugere que todo não passe de uma encenação, com alguém usando uma roupa branca de propósito para assustar. Ainda assim, se deparar com algo assim no escuro, sem aviso algum, seria aterrador para qualquer pessoa. Seja o que for, resta apenas torcer para que o autor da gravação não tenha encontrado essa figura novamente depois que a câmera parou de gravar. Antes de continuar, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos assustadores. Dito isso, vamos para o próximo vídeo. O próximo vídeo surgiu no subreddit Paranormal Counter e foi publicado originalmente no Instagram por um usuário chamado Molina Javier. É o tipo de registro que não depende de sustos rápidos para causar impacto, porque o desconforto começa quase imediatamente. As imagens foram gravadas tarde da noite, em um estacionamento de hospital na Argentina. O autor do vídeo está parado e começa a aproximar lentamente o zoom da câmera em um carro estacionado no local. À primeira vista, parece apenas um veículo comum perdido na escuridão, aparentemente vazio.
No entanto, conforme o zoom aumenta, fica claro que há algo errado ali. Dentro do carro, é possível distinguir um rosto estranho encarando diretamente a câmera. A face parece pálida, quase acinzentada, com olhos que não podem ser vistos claramente ou que parecem fundos e completamente escuros. Estamos en este momento en el microhospital, escuchamos un golpe y nos dimos vuelta porque dijimos, bueno, ¿quién está entrando? Cuestión de que no hay nadie atrás nuestro. Y miramos dentro del auto y dijimos, oh, pues si el auto... ¿Qué mierda es? Lo peor de todo es que no queremos salir. Un miedo, la puta madre. Lo peor de todo es que se mueve adentro del auto y no hay nadie. O sea, ahora vamos a ir a controlar el auto. Pero parece como si fuese un reflejo. La puta madre. No, huevón. Ahí atrás nuestro. Y miramos dentro del auto y dijimos, pues si el auto... Ver um rosto onde não deveria haver ninguém já seria perturbador em qualquer situação, mas isso acontece em um estacionamento de hospital durante a madrugada, o que torna tudo ainda mais inquietante. Alguns acreditam que possa se tratar de algo paranormal, talvez uma aparição ligada a um lugar associado à dor e à morte. Outros defendem que poderia ser apenas uma pessoa dentro do carro, um reflexo ou até uma distorção causada pela escuridão e pelo zoom da câmera. Ainda assim, a maneira como o rosto parece se mover de forma intencional, entrando e saindo do campo de visão, torna difícil simplesmente ignorar o que foi registrado. Seja qual for a explicação, é o tipo de encontro que fica marcado na memória, deixando a dúvida sobre o que o autor sentiu ao perceber que não estava tão sozinho quanto imaginava. No dia 6 de julho de 2020, uma jovem chamada Alicia publicou no YouTube um vídeo gravado pelo namorado durante um dia que parecia absolutamente tranquilo. O casal estava aproveitando o tempo em uma cabana rústica e a gravação começa de forma descontraída, mostrando o ambiente ao redor, até a câmera focar em Alicia, que aparece sorridente dentro da cabana. O namorado comenta como o lugar é bonito e acolhedor, elogiando a tranquilidade do cenário. Mas talvez ele tenha falado cedo demais. Poucos segundos depois, algo perturbador acontece. Uma figura surge de repente na janela, logo atrás de Alicia, como se estivesse dentro da cabana, observando em silêncio. O namorado percebe imediatamente que algo está errado e reage assustado, perguntando se havia mais alguém ali. Confusa, Alicia responde que não. Ele se aproxima da janela para tentar enxergar melhor, mas a estranha presença já havia desaparecido. This place is so cool, isn't it? Yeah. What the somebody in there with you? No? The fuck? This is so cool, isn't it? Yeah. What the f***? Yeah. What the f***? O vídeo é interrompido logo em seguida, sem qualquer explicação, deixando todos sem respostas. Teria sido uma aparição sobrenatural ou apenas uma ilusão? Cabanas isoladas costumam estar no centro de relatos estranhos e, para muitos, são vistas como lugares de passagem, onde ecos do passado parecem se manifestar. O que torna esse caso ainda mais desconfortável é o fato de a figura não parecer apenas uma sombra ou um vulto, mas algo sólido, claramente definido. É claro que explicações céticas surgiram, como a possibilidade de um reflexo no vidro, alguém que saiu rapidamente do enquadramento ou até uma edição. Ainda assim, a reação espontânea de Alicia e do namorado transmite tanta naturalidade que fica difícil assistir sem sentir um arrepio percorrer o corpo. E agora vamos ao último caso de hoje. Esse relato foi publicado no TikTok por Hunter Matey, conhecido como Duke of Alabama.
Ele mora em uma casa com cerca de 160 anos de história e, como se isso já não fosse perturbador o suficiente, a residência fica exatamente em frente a um centro forense onde autópsias são realizadas diariamente. Só esse detalhe já seria o bastante para deixar qualquer um desconfortável. Em uma noite aparentemente comum, Hunter estava na cozinha, terminando de limpar tudo depois do jantar. A casa estava em completo silêncio. Quando decidiu subir para dormir e virou o corredor em direção à porta da frente, algo fez ele parar imediatamente. Projetada na porta estava a sombra de uma figura humana, alta e imóvel. What in the actual hell? There's literally... Por alguns segundos, Hunter ficou apenas observando, tentando entender o que estava vendo. Então, reunindo coragem, abriu a porta rapidamente para conferir. Mas do lado de fora não havia absolutamente ninguém. Nenhuma pessoa na rua, nenhum vizinho por perto, nenhum carro que pudesse justificar aquela projeção. Ele explica que a estrutura da porta é profunda, o que tornaria praticamente impossível alguém criar aquela sombra sem estar exatamente na frente dela. E se estivesse, ele teria visto no mesmo instante em que abriu. O mais inquietante é que a silhueta não parecia se comportar como uma sombra comum. Os contornos eram claros, estáveis, quase como se houvesse intenção por trás dela. Alguns sugerem que poderia ter sido apenas um reflexo ou um ângulo específico da iluminação, mas a nitidez da figura torna essa explicação difícil de aceitar. Uma casa com mais de 1 século e meio, localizada em frente a um lugar onde corpos são examinados todos os dias. Coincidência? Um simples truque de luz? Ou algo que não precisa de um corpo para projetar a própria presença? Depois desse último caso, fica a pergunta: quando uma sombra deixa de ser apenas ausência de luz e passa a ser algo observando você?